Romanos capítulo 9, versículos 18 e 19. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Logo, pois, compadece-se. Pensando no caso do dilúvio, a Bíblia diz que todos os filhos dos homens estavam corrompidos, ao ponto de Deus se arrepender de ter criado o homem sobre a face da terra. Mas o Senhor resolveu ter compaixão de Noé. Abraão vivia em uma terra idólatra, porém achou graça diante de Deus e o Senhor o separou para lhe servir. José tinha muitos irmãos, mas foi escolhido por Deus para ser o governador em uma terra estranha. Davi também tinha muitos irmãos mais fortes do que ele, mas ele caiu na graça de Deus. Estes exemplos nos ensinam que tudo depende da graça do nosso Deus. Logo, pois, compadece-se de quem quer. Nem Noé recebeu misericórdia, nem Abraão foi separado, nem José se tornou grande, nem Davi era forte o suficiente para todos estes alcançarem, por méritos próprios, os favores de Deus. Mas tudo partiu do Senhor que, pela sua paciência, nos conheceu primeiro, nos chamou pela sua multiforme graça, nos justificou por meio da redenção de seu Filho Jesus Cristo, e pelo seu Santo Espírito está nos glorificando pela transformação na imagem e semelhança de Cristo Jesus. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Mas, do outro lado, tem aqueles que foram marcados pelo próprio Deus para missões contrárias, como foi o caso de Faraó, que foi levantado por Deus para que o Criador mostrasse nele o seu grande poder. Como também o caso de Judas Iscariotes, que foi escolhido por Cristo, mas que, conforme o Evangelho, era um filho do diabo. Porém, o caso dos judeus, que estavam agora sendo rejeitados por Deus, por terem eles rejeitado ao Messias prometido. Logo, pois, compadece-se de quem quer, endurece a quem quer. Dir-me-ás então, o caso que está de forma implícita no pano de fundo do pensamento de Paulo, que era de fato a nova dispensação ou aliança da graça de Deus por meio de Cristo Jesus, os judeus estavam sendo reprovados e os gentios chamados
pela graça de Deus, para serem o novo Israel do Senhor. Portanto, a vontade de Deus é soberana e quem for reprovado por Ele tem que aceitar, e os favorecidos agradecer pelo seu grande e ilimitado amor. Logo, pois, compadece-se de quem quer, endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Voltando ao caso de Esaú e de Jacó, Deus rejeitou a Esaú e escolheu a Jacó. Porventura Deus foi injusto nisto? Ou Esaú tinha do que reclamar? A resposta é não. Porque na realidade, Esaú provou depois que não tinha aptidão para a fé, como foi o caso de Jacó. Em se tratando do caso de Faraó, já se tinha a comprovação de suas maldades, porque ele escravizava os filhos de Israel e foi levantado por Deus para que sofresse o juízo divino. Logo, pois, compadece-se de quem quer, endurece a quem quer. Dir-me-ás então, porque se queixa ele ainda? Quem tem resistido? Esaú procurou viver contrário à vontade de Deus, não se submeteu ao senhorio do Criador, apesar de conhecer ao Deus de Isaque, seu pai, e de Abraão, seu avô. Da mesma forma foi o caso de Faraó, que tendo conversado com Moisés, não quis atender a palavra enviada de Deus para libertar os hebreus. Deus chama para seus planos quem Ele quer, mas também rejeita a muitos, como mostra a realidade deste texto sagrado. Finalmente, logo, pois, compadece-se de quem quer, endurece a quem quer. Dir-me-ás então, porque se queixa ele ainda? Quem tem resistido à sua vontade? No caso dos judeus, eles estavam passando por uma situação negativa de rejeição da parte de Deus, mas que não tinham do que reclamar do Senhor, uma vez que tiveram a oportunidade de serem absolutamente abençoados pelo Criador de todas as coisas. Porém, escolheram o caminho da rebelião, tendo rejeitado o seu Messias, aquele que foi prometido por Deus e que estava entre os hebreus. Agora, Deus, por um longo tempo, cortou os judeus dos seus planos e recebe os gentios como seu povo. Por isso que se diz que a graça de Deus é irresistível, por conta de sua soberana vontade. Como Deus Todo-Poderoso, Ele faz como bem quer e executa os seus planos conforme os seus projetos, os seus empreendimentos, conforme o seu querer e a sua soberana vontade.
compartilhe este áudio, por gentileza, e vamos juntos semear o glorioso Evangelho, poderoso Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, principalmente compartilhando com aquelas pessoas que ainda não nasceram de novo conforme o Evangelho.